Olá, pessoal! Começa agora o Momento Papo de Mãe. Criança acaba criando umas manias e a gente fica meio sem saber o que fazer. Quando rói a unha, por exemplo, adianta a gente ficar tirando a mão da boca? E se coloca o dedo no nariz? Quando a criança começa com algum tique, então há quem diga que é melhor ignorar. Mas será que funciona? É preciso estar atento porque algumas manias podem indicar algum outro problema. Então, o que fazer e como saber se é algo que vai passar ou precisa de um acompanhamento mais específico? Para a conversa de hoje, convidamos a psicóloga perinatal Cíntia Aleixo, do site Possibilidades Maternas, e a Natasha Máximo, que tem 2 filhos. O Nicolas, de 14 anos, né? Isso. E o Zac, que está aqui, que tem 3 anos e meio. Tudo bem, Zac? Tá aí brincando? Bom, então, enquanto o Zac está ali se divertindo, a gente vai bater um papo aqui com vocês. E como é que é essa questão das manias, dos tiques? Seus filhos têm alguma coisa assim? O Nicolas nunca teve, né? Sempre foi mais tranquilo. Agora o Zac tem umas manias, tipo, na hora de dormir, ele sempre escolhe um brinquedo. Para tomar banho, ele só toma banho com um brinquedo. E sempre troca. Nunca é o mesmo brinquedo. Sempre vai trocando, né? Se de madrugada ele acordar, não tiver com um brinquedo, ele chora porque ele quer o brinquedo do lado. Uma até agora que ele fez recentemente, a banana, ele não come banana quebrada. Sério. Se ele tirar a casca, a banana quebrar... Não adianta, ele não come. E aí, o que você faz quando ele fala, não, eu só vou comer a banana se for desse jeito? Geralmente, eu tento descascar para ele, para poder não correr o risco já de quebrar. Ela já quer evitar o escândalo. Já evitar o escândalo e de ficar jogando comida fora, né? A gente, como mãe, sempre tenta evitar, mas às vezes é difícil na idade deles, né? Isso é uma dúvida, né, Cíntia? Porque você vê que ela, para evitar, faz isso, mas... Tem alguma orientação? O que a mãe faz no momento desse? Então, na idade dele, eu acho justo e saudável a mãe esconder a banana, já que a banana está dando um problema, sabe? Ele não precisa... Ela pode evitar que isso aconteça até para que ele esqueça, realmente. Agora, o que você trouxe que eu achei bem bacana, interessante, fiquei guardando para responder depois, é que quando você diz que cada hora ele brinca com um brinquedo diferente, isso representa algo sadio, saudável, na verdade. Porque... A gente costuma chamar de manias e a gente começa a se preocupar quando a criança fica fixada num único objeto, né? Mas você disse que a cada momento ele brinca com o brinquedo, né? Sim. Eu acho que o que incomoda ela é que ele só dorme se tiver um brinquedo. Isso é como se ele tivesse um hábito, segurança, uma mania talvez. para dormir. Igual, por exemplo, tem criança que só dorme se ficar pegando no cabelo da mãe. Não sei, isso é uma mania ou ela não precisa se preocupar com isso? O brinquedinho faz parte? Faz parte, né? É uma segurança. Algumas crianças têm receio de ficarem sozinhas à noite, se Porque sentem tem criança que desconfortáveis. brinca, inclusive dorme sempre com o mesmo paninho. Com Exato, a gente pode transferir, migrar isso para o pensamento de como se fosse uma naninha, aquelas naninhas antigas. Não tem um problema maior. Agora, tem que outras não. manias que eu acho que preocupam mais os pais, né? E que são muito característicos da idade, de ficar enfiando o dedo no nariz, por exemplo, né? Aí, em público, os pais ficam, ai, para com isso, tira esse dedo, né? Já aconteceu com você? Já. Enfiar o dedo no nariz, geralmente não faz tanto na rua. Tem que pontuar, falar que certas coisas não são legais. Antes de sair de casa, você pode fazer um exercício, né? De começar a trazer ele para você e colocar tudo que acontece que você não gostaria que acontecesse novamente, para que quando ele chega na rua, ele já saiba como se comportar de acordo com o que você gosta. E você trazer para ele também o que você quer que aconteça no sentido de elogios, como, por exemplo, tão bonitinho quando você não coloca o dedo, você é um rapazinho, olha como os amiguinhos não colocam, você vai ficar bonitinho igual a eles. É um reforço positivo. E o que acontece que criança gosta de enfiar o dedo no nariz e ainda tem uns que comem a meleca, vamos combinar, mas isso é bem... Já que a gente está em um papo de mãe, a verdade é essa, né? É uma novidade, né? Talvez seja uma novidade Tá se para eles. descobrindo. Tá se descobrindo. Aí se alguém ainda chama atenção... Atenção, parece que eles fazem mais, né? Eu acho que é uma coisa mais de conversar e falar, ó, isso não é legal, porque tem mãe que chega e tira a mão da criança. Né? É importante que a criança saiba o
porquê que ela tem que tirar a mão. Porque não é higiênico, porque é feio, né? É falta de educação. Mas algumas manias a gente tem que prestar atenção, porque pode até ter um problema por trás. Por exemplo, roer as unhas. Pode ser um sinal de ansiedade da criança? Pode sim. Então, a mania, quando ela está num ponto em que a criança não consegue se controlar, ainda que você ensine e indique o que é positivo ou negativo, é preocupante. Então, um profissional pode ajudar. Né? Talvez, dependendo da idade, a criança está com dificuldade de se relacionar, está com dificuldade na escola, ou está precisando de um pouquinho mais de atenção, carinho, cheirinho, aconchego. A criança não sabe dizer o que está sentindo, ela não sabe falar os nomes dos sentimentos. Então, ela vai utilizar o próprio corpo para demonstrar isso. E aí, isso pode vir através das manias. Porque acho que tem umas manias que passam, assim, natural. Do mesmo jeito que elas vêm, elas vão embora. Acho que a gente tem que ficar atento ao tempo também. E as manias são bastante comuns, né? Olha, eu tenho um dado interessante: 20% das crianças em idade escolar apresentam alguma mania ou tique transitório. Então a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta. A gente falou um pouco sobre as manias na hora de dormir. A minha filha, por exemplo, só dormia com a etiqueta do paninho, passando a etiqueta do paninho no nariz. E o problema é quando o paninho ia lavar o paninho. Ficava sem o paninho, né? Era uma dificuldade para dormir. Muitas vezes envolve o cheiro, né? Mas até que idade isso é considerado normal, que você pode deixar, ou você tem que conversar com a criança e falar assim, agora não dá mais, você já cresceu? Uma criança de 5 anos já é uma criança que você consegue pontuar algumas coisas e que ela já entende o que acontece ao redor dela, sabe? Já tem uma maturidade para você explicar e começar a trabalhar a partir daí. Uma criança menorzinha, não tanto. Mas... A Natasha contou que o seu filho só dorme abraçado com um brinquedinho e tal. E tem essa questão, ele se sente mais seguro, é isso? César? Acho que sim, provavelmente. Mas como ele sempre troca, não dá para saber qual que é a intenção, na verdade, do dormir com o brinquedo, né? Acho que é o abraçar alguma coisa. Deve ser ter alguma coisa para estar abraçando, né? Para estar por perto. Mas tem crianças que na hora de dormir têm hábitos diferentes, às vezes alguns até podem ser prejudiciais, inclusive para a mãe ou para o pai, né? Não sei, aquela história que eu falei no bloco anterior de dormir só segurando no cabelo da mãe, não sei, tem outras? Tem um exemplo, tem uma paciente que o filho dela só dorme cheirando o dedo dela. Então, mas ele não deixa de dormir, quer dizer, ele dorme cheirando o dedo dela, mas depois que ele pega no sono, ela consegue sair de perto dele, para a cama dela. Então, porque daí esse hábito depende de outra pessoa, né? Aí a mãe também tem sempre que deitar com a criança. Isso também acho que tem um limite, conforme a criança tem que deixar o filho crescer também, né? Sim, às vezes ele acorda à noite querendo ou a mãe ou o pai. Aí um dos dois tem que deitar com ele para que ele volte a dormir. Eu acho que independente da idade que ele tiver, o que é mais importante nisso tudo, que a gente pode concluir, é que o trabalho precisa ser feito, sabe? A criança você precisa conversar com a criança para que ela deixe essa mania. Agora, outra questão que eu acho importante a gente conversar aqui, né? De você não ficar reforçando uma atitude da criança. Por exemplo, a criança fica piscando, aquela criança que tem aquele tique de ficar piscando. Ela pisca, ela tem essa mania. Meu pai fala que eu fico piscando, eu vou continuar piscando. Como se os pais ficassem esperando aquilo, né? Exato. Acho que o que mãe fala é lei, né? Então, tudo que a gente fala, os nossos filhos vão acreditar. A gente precisa se atentar muito a isso, né? Por conta do crescimento dele e o que ele vai levar para a vida dele, até a nível de autoestima mesmo, né? Uma criança que a gente, de repente, no momento de estresse, fica falando que a criança é chata, agitada, ela vai se sentir chata, vai se sentir agitada de alguma forma. É aquela história de dizer que o que ela está fazendo é chato, ou o que ela está fazendo não é legal, né? Mas não rotular, né? Acho que tem que tomar cuidado para não rotular. Não rotular a criança, né? Tipo, o que você está fazendo não é muito bom, vamos mudar um pouco, né? Não, tipo,
você é assim. O que você é não é bom, né? Acho que Isso. até a maneira de falar, né? As palavras. Verdade. Uma outra coisa que às vezes os pais fazem é ameaça. Se você continuar colocando o dedo no nariz, vai acontecer tal coisa. Assim. Essas ameaças, dependendo do tom até. Mas daí também tem que cumprir, né? Você fala, vou tirar tal brinquedo, tem que cumprir isso também, né? É muito difícil retirar alguma coisa do filho, né? Um não é muito difícil pra gente. A gente pode trabalhar de forma diferente. Se você conseguir tirar, você ganha um brinquedo tal, você ganha uma balinha, enfim, ganha alguma coisa com isso. Porque isso a gente está falando dessas crianças aí, vai, por volta de 3, 4 anos, né? As maiores já tem que entender, né? Aí já tem que ter um diálogo. Já. Exato. A gente também pode levar para o lado da brincadeira, né? No sentido de não vai descer para o play, não vai hoje ficar no parquinho depois da escola. Também são conquistas que você consegue. Ao invés de falar não, você vai estar reforçando um outro lado. E hoje tem a participação em vídeo dos telespectadores. Os especialistas que colaboram com o nosso programa tiram as suas dúvidas. Meu nome é Francislane Molina, tenho um filho de 10 anos, o Rian. Ele tem 1,55 m e 72 quilos. E eu queria saber como que eu posso fazer para ajudá-lo, pois ele está entrando na adolescência, para não entrar com sobrepeso. Obrigada. Oi, Francislane, eu sou o Dr. Fabiano Lago. A primeira coisa que eu recomendo é levar o seu menino no pediatra e fazer um exame clínico e laboratorial completo, para ver se ele não tem nada atrapalhando o emagrecimento dele. Segundo, implementar medidas para melhorar esse estilo de vida. Em relação à alimentação, estimular o consumo de bebidas não calóricas, que ele não tome refrigerante normal. Antes do prato principal, sempre servir um pires com saladas e ele come primeiro esse pires com saladas. E diminuir o consumo de doces, que são muito calóricos. Quanto à atividade física, procurar matricular ele num esporte. Em geral, os meninos não gostam de academia nessa idade, mas esportes como futebol, vôlei e até artes marciais são muito bem-vindas. Estimule brincadeiras ao ar livre. E além disso, cuidado com o tempo excessivo jogando videogame ou em frente a telas de computador ou do celular. Obrigada a todos pela participação. Os vídeos podem ser enviados para o nosso e-mail momento@papodemãe.com.br. Cíntia, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigada por ter vindo do Rio de Janeiro, né? Foi um colaborar prazer. com a gente. Foi ótimo, muito Você tem obrigada. algum site para deixar? Tenho, é possibilidadesmaternas.com.br. Natasha, muito obrigada. Obrigada a Por vocês. dividir as suas histórias e do Zac com a gente. O Zac tá Obrigada, brincando gente. com a massinha, Zac? Tá todo entretido. Ele adorou. Este é o Momento Papo de Mãe, o seu programa que fala da vida em família. A gente fica por aqui. Quero agradecer também a todos que nos assistem e até a próxima. Tchau! Até lá. Tchau. É muito importante que os pais não reforcem o que é negativo, muito pelo contrário, que eles ensinem à criança o comportamento que eles desejam que ela tenha.